Oi, gente! Vamos agora então para a quinta estratégia para a gente aumentar o rendimento nos estudos e gravar melhor esse conhecimento. Mude os estados mentais. Pense positivo em relação aos estudos. O poder da nossa mente é absolutamente surreal. Então, a forma em que a gente encara como a gente estuda, a forma em que a gente encara a nossa memória, a forma em que a gente encara o que deseja, faz muita diferença com relação a se a gente vai de fato conseguir ou não. Tem uma frase que eu gosto muito, alguns de vocês inclusive já devem conhecer, que é uma frase do Henry Ford, em que ele fala: se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você tem toda a razão. E de fato, falei para vocês, o poder da mente é surreal. Então, o nosso limite está aqui, no que a gente acha que consegue e no que a gente acha que não consegue. E não seria diferente, não tem como ser diferente para a gente estudar melhor ou para a gente gravar melhor esse conteúdo. Essa frase do Renato Alves, o Renato Alves, para quem não conhece, é um brasileiro que, teoricamente considerado a maior memória do Brasil. Ele é aquele que vai nesses programas de televisão e consegue decorar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E ele fala o seguinte: a qualidade dos pensamentos determina a qualidade da memorização, determina o grau de concentração e o tempo que você consegue se manter concentrado. De fato, dependendo do que você estiver pensando, você vai conseguir se concentrar melhor ou não. E se você consegue se concentrar melhor, você consegue reter melhor esse conteúdo. Então, se você está estudando daquela maneira focada, né, o seu Pomodoro de 25 minutos, bem concentrado, sem interrupções, completamente focado, a probabilidade de você se concentrar melhor e, consequentemente, reter melhor esse conteúdo aumenta. Agora, se você está estudando pensando naquele seriado que você quer assistir, se você está estudando pensando na próxima festa que você vai, se você está estudando pensando na próxima preocupação que você tem, ou até mesmo se você está estudando pensando, eu não entendo nada, minha memória é péssima, eu vou esquecer tudo, a probabilidade de que você esqueça tudo, ela aumenta. A gente precisa ter, então, um pensamento positivo com relação à nossa memória. Isso é extremamente importante. E sabe por que é muito importante? A memória, gente, ela é uma função cognitiva, tá? Ela é a função de registrar, de consolidar, de recordar e até mesmo de apagar experiências. Isso significa que ela não é um local, ela é uma função. E se ela é uma função, não tem limite. Ela é inesgotável. Não é um pendrive de 50 GB que quando chega lá nos 50 GB, acabou, não cabe mais nada e você precisa apagar outras coisas para conseguir ter espaço para colocar novas informações. Não. A memória de longo prazo, ela é inesgotável, porque ela é uma função. Então, a forma em que você pensa com relação à sua memória faz diferença em como você vai lidar com sua memória, em como você vai memorizar e quanto você vai conseguir armazenar. A maneira como você encara a sua memória determina a sua força de memorização. Então, a gente precisa começar a ter um pensamento mais positivo com relação à nossa memória. A gente precisa começar a ter pensamentos mais positivos com relação a gente, com relação à nossa vida, com relação a onde a gente consegue chegar, né? Lembra, se você pensa que você pode ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você está certo. Então, se você fica pensando, eu nunca lembro de nada, eu esqueço com facilidade, eu não entendo nada, isso vai se tornar realidade. Você vai ter mais dificuldade para entender, você vai esquecer com maior facilidade. Ao invés disso, pensa positivo em relação aos estudos. Pensa o quanto você gosta da matéria. Muda o seu estilo de vida para tornar ele mais saudável.
Faz escolhas novas, boas escolhas, tá? Aprenda a dizer não, isso é importantíssimo, tá? Quando a gente não sabe dizer não, a gente se enche de um bando de coisa que depois talvez não temos nem tempo para fazer e o seu rendimento, então, somente cai a partir disso, né? Utilize todas essas dicas anteriores que a gente viu nas outras estratégias para você melhorar o seu estilo de vida, para você passar a ter um pensamento mais positivo com relação à sua vida. Nada funciona mais, como eu falei na aula anterior, do que você manter um estado de gratidão. Agradeça, tá? E mais, comece a reparar, ao invés de você reparar nos momentos em que você esquece e você criticar a sua memória por conta disso, comece a agradecer, a engrandecer e a perceber os momentos de recordação, porque a gente tem muitos. Pensa, você saiu, sei lá, da faculdade, né? E aí quando você tá lá já chegando no carro, ou você tá praticamente entrando no ônibus, aí você lembra, esqueci meu celular no banco da sala, tá? Nessa hora, imediatamente, você fica chateado porque você esqueceu. Meu Deus, como é que eu pude esquecer meu celular? Só que, na verdade, a sua memória está agindo aí. A sua memória te lembrou. Esqueci o celular. Esse é um momento de recordação. Esse não é um momento de esquecimento. Celebre isso. Celebre que você vai poder voltar e buscar o seu celular, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento positivo com relação às coisas, porque isso aumenta a probabilidade de que a gente consiga alcançar tudo que a gente se propor. E olha, a gente consegue alcançar absolutamente tudo, desde que a gente invista na gente, a gente tenha os comportamentos adequados para chegar onde a gente quer chegar, tá? E eu quero deixar então para vocês o deverzinho de casa dessa aula, tá? A tarefa de casa agora é que vocês façam uma carta de compromisso. Façam uma carta de compromisso de estudo. Se comprometam a dedicar diariamente pelo menos 1 pomodoro por dia aos seus estudos. Dedicar pelo menos 1 pomodoro por dia a fazer aquilo que vocês consideram importantíssimo para te levar mais próximo dos seus objetivos de vida, tá? Façam essa carta, escrevam mesmo, tá? Escrevam essa carta que não fique só aqui. Quando a gente coloca no papel, estudos mostram, somente de colocar no papel aumenta a probabilidade de você realmente cumprir. E vou levar um passo além. Compartilhe com os colegas, tá? Compartilhe a sua frase de compromisso, compartilhe a sua carta de compromisso, seja aqui na comunidade, tá? Com os colegas do curso, seja com colegas muito próximos de você, pessoas que você tem muita confiança, mas compartilhe com alguém, porque quando você compartilha com outra pessoa, ainda aumenta mais a probabilidade de você realmente cumprir, tá? Façam a sua cartinha aí de compromisso e a gente se vê na próxima aula.